A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito lindo e abençoado. Mensagem de Deus para cada um de vocês, lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. Havia um homem nas terras de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possui 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de... Era também muito numeroso e o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os seus santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Israel vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste como Sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Né, irmãos? Deus falou essa palavra na minha vida e na sua hoje, né? Você vê, eu imagino Jó ali naquele tempo. Tudo que ele fazia, ele é próspero. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, não importando pelas circunstâncias, não importando pelas tribulações, não importando pelas provas, pelas lutas, só colocando Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que nós pôr os pés, plantar a mão, as nossas mãos, pisar os pés, aonde que nós for, nós vai ser próspero. Como diz no 1 e 2, no 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava do mal. Deus está falando essa palavra, irmão. Aquele tempo de Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. E é isso que Deus está dizendo na minha vida e na sua hoje, irmãos, que nós temos que desviar, nós temos que ser reto, íntegro ao Senhor e reto, e desviando do mal dia após dia, desviando das coisas ruins que nós passamos nesse mundo. E Deus, ele vai fazer um grande banquete em cada um de nós, irmão, quando nós começar a fazer Deus em primeiro lugar. Aquilo que nós ter, aquilo que nós receber, a vida, a família, os colegas, as pessoas lá fora, nós vamos fazer uma grande família, porque essa família que nós temos nesse mundo, essas palavras que nós levamos para essas pessoas lá fora, é uma palavra reta ao Senhor. No 3 diz: possui 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas mentas. Era também numerosas pessoas ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os Oriente. Ele está dizendo, irmãos, Jó, ele foi o homem mais rico nessa terra. E não há hoje também, na mesma palavra que está dizendo aqui hoje, né, antigamente, não vai ser em vão, não vai ser em vão em nossa vida hoje também, irmãos.
Tudo que nós pôr a mão, nós vai ser próspero, nós vai ser rico também aqui na terra. Tudo que nós fazer, os trabalhos que nós pôr, se nós colocar de todo o coração, Deus vai fazer a nossa vida ser próspera. No 4, seu filho ia em casa um dos outros, ele fazia banquete, cada um por sua vez, ele mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Quando eles iam na casa dos outros, casa dos amigos, casa da família, eles comiam banquetes, nunca faltou nada na casa de cada um que eles iam, porque quando Deus prospera prospera todo mundo também. É isso que Deus quer na minha vida e na sua, onde que nós for, irmão, temos que ser próximos com aquelas pessoas, não importando pela palavra negativa, não importando pelas provas que nós recebemos, porque eu creio que cada um de nós temos que ser um homem, filho agradável ao Senhor. No 5 também, decorrido o turno de dia, seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele teve filhos, né, irmãos? 4 filhos e 3 filhas. Mas mesmo assim, ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício pelos seus 7 filhos de madrugada. Ainda clamava ao Senhor dizendo: meus filhos devem ter blasfemado contra ti, devem ter falado coisas erradas contra a tua presença. É assim que Deus quer muitas vezes, é assim que nós temos que ser com Deus. A minha vida, a minha família, meus amigos, esses que estão vendo esses vídeos, irmãos, tem que começar a entender o que Deus quer na vida de cada um, que Deus quer mudar a história de vocês dia após dia, irmãos, porque eu creio que esses dias Deus vai mudar multidões de vidas, Deus vai mudar multidões de gente que estão vendo esses vídeos, irmãos. Começa a colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Começa a orar de madrugada. Começa a dizer para Deus: meu Deus, me perdoa, porque eu acho que eu devo ter pecado contra ti, blasfemado contra a tua presença. E Ele vai mudar a sua história, porque Ele sabe que cada um de nós temos, irmão. Ele sabe que cada um de nós temos oferecido aqui ao Senhor sacrifício. No 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? A pergunta que ele faz para Satanás, o Senhor Jesus, né, irmãos? De onde vens? Ao que ele responde. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você vê como que Satanás é astuto, né, irmão? Como que Satanás ele é, né? Ele ainda responde ao Senhor em palavra: rodear a terra e passear por ela. É assim que muitas vezes nós estamos, quando nós estamos clamando ao Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus dia após dia. Satanás ele fica rodeando, ele fica passeando por essa terra e vendo o que nós estamos fazendo de bom nessa terra, irmãos. E Deus ele conhece a história, ele conhece as atitudes de Satanás muitas vezes. E muitas vezes Deus fala com ele e pergunta para ele: o que queres? Ele pergunta: de onde vens? Ele fala: rodear a terra e passear por elas. No 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Perguntando aqui também de novo, né, irmão? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. É isso que Deus está dizendo. Deus muitas vezes fala para o Satanás. Ele desvia de todo mal. Ele é um homem reto, íntegro e temente a Deus. E olha o que ele responde no 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Pergunta: acaso não você caste com o cepe e a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? Outra pergunta: a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. É o que ele pergunta, olha o que ele fala para o Senhor.
Como que ele é astuto mesmo, né? É claro que ele observa, ele faz as coisas para você porque você dá tudo para ele. Olha o que diz ainda no 12, no 11 e 12. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E a Satanás saiu da presença do Senhor. Né, irmão? Deus fala aqui nessa palavra. Ele fala, então deixa eu tocar na vida dele, então, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. O Satanás falou para Deus. E Jesus falou: pode fazer tudo o que você quer, mas não mexe no coração. Você vê muitas vezes Deus, ele deixa tocar, Deus ele deixa fazer as coisas contra a nossa vida, mas o único lugar que ele não deixa mexer, o Satanás mexer na nossa vida, é o nosso coração. Porque foi lá onde que ele mexeu a nossa vida em primeiro lugar. Foi lá onde que ele mudou a nossa história. Foi lá onde que ele fez coisas novas na minha vida e na sua, irmãos. Mesmo que o Satanás está tramando, o Satanás está fazendo coisas contra a sua vida, irmãos. Mas pensa muitas vezes não blasfemar contra Deus, como a mulher de Jó falou: amaldiçoa seu Deus e morra. E ele falou: como diz uma doida, diz tu. Deus está dizendo muitas vezes para a minha vida e para a sua, irmão, não blasfemar contra ele, mas sim adorar o Senhor, não importando pelas lutas, não importando pelas tribulações, não importando pelo sacrifício, pelo aquilo que nós vamos perder, mas sim adore ao Senhor dia após dia. É isso que eu venho dizer para cada um de vocês hoje, irmãos. Adore ao Senhor, porque Ele quer coisas novas na nossa vida, dia após dia. Lá em Salmo também fala, no 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu creio que nem Jó, irmão. Jó foi assim, como essa palavra diz no Salmo 1, 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Jó, ele era assim também, irmãos. Ele era um cara que tinha prazer adorar o Senhor de dia e de noite. Tudo que ele fazia, tudo que ele ia fazer, ele adorava o Senhor também. Ele, antes de fazer, ele adorava o Senhor. E eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como diz a tua palavra, Senhor, meu Deus, antes do seu prazer está na minha lei, e na lei medita de dia e de noite, Senhor querido. Venha, Senhor, mudando, Senhor, a história de cada um de nós, dia e noite, Senhor, meu Pai, para que nós venha ter vitória, virtude, Senhor, de ti, Senhor, meu Deus. Assim como Jó, meu Pai querido, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava de todo mal, Senhor querido. Venha, Senhor, fazer que cada um de nós, Senhor, meu Deus, venha ser também igual, Senhor querido. Desviar, Senhor, de todo mal, Senhor, meu Pai. Adorando a Ti dia e noite, Senhor, de madrugada, Senhor, não importando os horários, Senhor, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, não importando pela classe social, Senhor, que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como diz Salmo 2, 1, 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Deus está dizendo para a minha vida e para a sua hoje, irmãos. Medita a palavra de Deus, medita nas coisas de Deus dia e noite, porque Ele vai fazer a sua vida dia e noite ser abençoada, próspera. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos?